Amém, pessoal. Deus é bom. Vamos fazer uma oração? Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao seu nome. Na verdade, continuamos a louvar o seu nome, porque desde o momento que entramos aqui já estávamos em adoração. Amém, Deus. E louvado seja o Senhor, porque tem cuidado de nós. O Senhor tem feito grandes coisas a cada um de nós. E quando nós olhamos para trás e vemos tudo que o Senhor já fez, percebemos que nós não somos merecedores de nada. E mesmo assim o Senhor continua a nos abençoar por conta do seu infinito amor e misericórdia. Pai, eu clamo ao Senhor que a graça de Jesus Cristo esteja conosco nesta tarde. Abençoa a cada irmão, a cada irmã que se dispôs a estar aqui conosco. E que, Pai, fale dentro dos nossos corações. Que possamos sair daqui hoje, Senhor, Pai, com fome e sede de Ti. Mesmo sendo alimentados hoje. Mas que possamos continuar com fome e com sede de Ti. Para que Te busquemos, Senhor, todos os dias. Incansavelmente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Glórias a Deus. Amém. Esses últimos 3 dias aí eu tive a oportunidade de fazer um passeiozinho com a minha família. Né? Glória a Deus. Amém. Eu vou te dizer, vida de pastor para viajar já é uma coisa rara. Pastor que é pastor já não viaja por causa da igreja, né? E aí em épocas de Covid foi quase um milagre. Quase que o povo atravessando o mar assim, passando, né? Glórias a Deus. E a gente fez uma viagenzinha de umas 3 horas e meia de carro. E no meio do caminho, né? Pro motorista não dormir, a gente vai conversando, né? E aí a gente tava meio saudosista, né? Teve um momento lá que a gente tava conversando, eu e a pastora, e a gente tava lembrando, né? Da época que a gente namorava, da época do começo de casado, né? E é bom, né? Isso, né? Vou parar aqui, senão eu vou chorar. Vamos orar, vamos terminar o culto? E aí a gente tava pensando, quantas pessoas já passaram por nossas vidas, né? Até mesmo se você parar para pensar aí, quanta coisa já não aconteceu na sua vida? Quantas pessoas já não passaram? Quantas situações você já não viveu, não é? Para chegar até o dia de hoje. Memórias, né? As memórias são boas, amém? As boas memórias, né? Elas te alimentam, né? Tem coisas que a gente lembra que já passaram tantos anos que você lembra, bate até aquela saudade, né? Você fala, caramba, né? Que tempo gostoso, que momento bom foi aquele, né? E nós vamos falar hoje no culto um pouco a respeito disso, mas o meu tema mesmo vai ser, será que a sua postura, ela tem protegido a sua família? A postura que você tem tomado todos os dias, ela tem protegido tua casa? Esse é o nosso tema de hoje. Mas eu comecei falando de memórias, né? E você vai entender por quê. Eu quero começar hoje, eu vou ler uma sequência de textos, tá? Então hoje é bom para você praticar o seu português, tá? 2 Samuel, capítulo 7, do verso 7 até o verso 16. Nós vamos ler aqui uma profecia que o profeta Natan, ele está fazendo ao rei Davi. Começa assim, verso 7. E em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, ou o Senhor Sabaoth, né? Eu te tomei da malhada de trás das ovelhas. Quer dizer, você era um pastor de ovelhas, né? Eu te tirei de lá para que fosse soberano ao meu povo sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste. E destruí a teus inimigos diante de ti. E fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar,
e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes. E desde o dia que mandei que houvesse juízes ao meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Verso 12, quando teus dias forem completos, aqui está falando da velhice, quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e eu estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Amém. Amém? Aqui então nós estamos vendo uma profecia que o profeta Natan está dando a respeito do rei Davi. Ele está dizendo para Davi, olha, você na sua velhice, um dos seus descendentes, ele será rei, ele vai continuar aquilo que você começou. E eu vou estabelecer para sempre o seu nome, para sempre o teu reino, para sempre a tua descendência. Amém. Que promessa, amém? Que promessa que Deus está dando para Davi aqui. Se nós lemos também ali no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 7, fala assim: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Queridos, quando nós lemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, engraçado que nós sempre aprendemos algo, sempre vemos algo novo, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é que Deus, ele se importa com memórias, com memoriais, com momentos. Muitas coisas são importantes para Deus, obviamente, o altar, a adoração e tal, mas o que me chama a atenção é que Deus, em vários momentos da história, Deus ele levanta situações ou memoriais para que as pessoas não se esqueçam daquilo. Por exemplo, você vai se lembrar quando Deus ele tira o povo do Egito através de Moisés, eles saem de lá, né? E aí eles levantam ali um memorial. Lá em Êxodo, capítulo 12, verso 14, fala assim: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Isso é o quê? A Páscoa. Amém? Então, eles estão lendo a Páscoa, a festa dos tabernáculos, né? Ele fala assim: isso vocês vão fazer sempre em memória que eu os tirei daqui. Em memória. Nós temos algo semelhante também quando Jesus, ele faz a última ceia, lembram disso? Ele diz ali em 1 Coríntios 11, 25, da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Amém? Nós vemos que, então, em vários momentos, eu vou ler alguns outros, mas Deus, ele estabelece todas as coisas importantes, ou grandes coisas importantes. Deus, ele cria algo como um memorial para que as pessoas se lembrem. Tem uma passagem também, não sei se eu coloquei, Josué, capítulo 4, do 4 ao 7. Olha isso. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhes Josué: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel.
para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Só para você saber, não foi só o Mar Vermelho que se abriu. Não foi só aquela vez, né? Aqui, quando eles estão entrando na Terra Prometida, dividia o reino do norte para o reino aquém do Jordão, para o além do Jordão. Aquém era para trás, além era depois do Jordão. Se você ler na Bíblia, você vai achar aquém e além, né? Então tinha o Rio Jordão, eles estavam com a Arca de Deus. Quando eles foram passar, o Rio Jordão se abriu. De novo, igual o Mar Vermelho. E eles passaram. Só que nessa vez, Josué pede para que eles peguem cada tribo, né? Então, um da tribo de Rubem, um da tribo de Simeão, um da tribo de cada um, pegasse uma pedra e colocassem ela como se fosse um altar empilhado, para que os filhos deles, as gerações, se lembrassem que eles haviam passado o Jordão com a Arca da Aliança naquele momento. Amém? Você vê então que existem vários momentos que Deus ele vai trazendo de memórias. Mas é engraçado porque hoje se fala muito a respeito de coisas referentes à alma, né? Hoje a gente ministra, estuda muito falando de coisas de alma. Por exemplo, paixões, emoções, sentimentos e tal. Mas Deus, ele se importa com memoriais também. Ele se importa com que nós lembremos das coisas. Se você, por exemplo, se lembrar da onde você veio e aonde Deus te levou, você vai ver quanto Deus é bom. Todas as vezes que você passar por uma luta, se você tiver na sua memória o sentimento de gratidão, de onde Deus te tirou e onde Deus te pôs, então você nunca vai esquecer que Deus é bom, mesmo na luta. Amém. Amém? Amém. Porque Deus é assim, porque Deus é bom. Amém? Então, nós vemos, lá no primeiro texto que eu li, nós estávamos vendo ali que o profeta Natan, né, ele estava dando uma profecia a respeito de Davi, a respeito de que a descendência dele seria eternamente. Eu não duvido nada se hoje, né, o Netanyahu, que é o governador lá, se ele não vem da tribo de Judá, não sei. Mas enfim, Deus deu uma promessa que da semente de Davi sempre alguém governaria aquela região. Agora, o ponto é, por que Deus ele faz essa promessa para Davi? Você que estuda, você que conhece, você já ouviu dizer, por exemplo, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, amém? Só que Davi, ele errou bastante, gente. Davi, ele era mulherengo. É verdade. Davi, ele tinha várias dificuldades. Só que Davi, quando ele observava o seu erro, ele se arrependia e não fazia mais, ele ia para frente. Davi, ele tinha um coração que ele não fazia nada se não tivesse vinculado com Deus. E se ele estivesse fazendo alguma coisa que ele notasse, ou que Deus falasse para ele que estava errado, ele parava na hora, ele voltava atrás, ele se arrependia e ele seguia. Davi, amados, Davi ele era um homem de oração. Nos Salmos diz que ele orava toda manhã. Eu acho fantástico que as orações dele, ele orava por todo mundo que ele lembrava, e no final ele falava assim: Senhor, e eu peço perdão pelos pecados que eu cometi, que eu não lembro, que eu fiz e não me lembro, né? De repente eu ofendi alguém que eu não me... Ele tinha um coração de oração muito grande. Então, o que moveu Deus fazer uma promessa para Davi eterna? A postura de Davi em oração, em fazer a diferença com Deus. Amém? Davi, amados, ele fazia a diferença. Ele orava, ele intercedia, ele ouvia a Deus, ele reconhecia os seus defeitos, ele reconhecia o seu pecado. Ele era um homem dependente de Deus. E eu vou dizer algo: a oração de Davi transformou Davi para Deus, não tirou mais Davi da sua memória. Quando Deus olhava para Davi, Deus falava assim: este homem
é um homem de oração. Este homem é um homem que tem coração por mim. Este homem, se ele vivesse eternamente, ele me adoraria e me buscaria. Então, criou em Deus um memorial assim: eu não vou deixar que o seu nome suma. Então eu darei para você uma descendência em honra ao teu nome. Em honra ao teu nome. Estão entendendo? Agora a pergunta que eu quero começar hoje para nós é assim: será que estamos levantando para Deus um memorial que protegerá os teus filhos quando você não estiver aqui? Será que as obras, o trabalho que nós estamos levantando a Deus nesses dias tem uma unção suficiente para proteger o seu familiar, o seu pai, a sua mãe, alguém que Deus protegerá por amor a você? Porque talvez eles ainda não conheçam a Deus, mas por amor a você, a tua unção será que consegue proteger a toda a sua família? Ou ela está restrita em você? A unção de Davi, você vê que ela foi levada. Mas eu quero ler mais com vocês. Quando nós lemos, por exemplo, a história de Isaac, lembram de Isaac, filho de Abraão? Amém? Quando nós falamos a respeito de Isaac, nós vemos que é engraçado, mas quando você lê o contexto de Isaac, são poucas vezes que Deus fala com Isaac, comparado com Abraão. São poucas vezes, né? Na verdade, quando Deus, na verdade, Raquel, que era a esposa de Isaac, era estéril, e ele ora, né? Então Deus atende. E aí, depois de um dado momento, Raquel estava ali grávida dos gêmeos, né? De Jacó e Esaú. E ela estava sentindo muita dor. Eles brigavam dentro dela, né? Até que Deus fala com ela e fala: existem duas nações dentro de você. Deus fala com ela. E ainda não tinha falado com Isaac. Quando a gente entra em Gênesis 26:1, Isaac, o que acontece com Isaac? Isaac passa por uma situação de extrema dificuldade. Isaac, ele morava na terra de Abimeleque, ele é expulso de lá, e ele sai de lá, ele começa a desentulhar poços no meio do caminho, ele passa por muita dificuldade. Chega um momento que estava passando por uma fome muito grande, estava numa situação difícil, e ele pensa assim: eu vou para o Egito, de repente lá no Egito eu consigo alguma coisa. E lá em Gênesis 26, do 1 ao 4, se eu não me engano, Deus fala com ele, fala assim: ó, não vá para o Egito, não vá para lá, que eu vou mudar a sua história e tal. Mas o mais importante para mim, agora que nós vamos entrar em Gênesis 26, 24. Agora vamos projetar. Gênesis 26, 24. Fala assim: naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Deus fala diretamente com Isaac aqui. Só que vocês percebem algumas coisas nesse texto? Olha como que Deus, você percebe que Deus está se apresentando? Deus está se apresentando para Isaac. Deus está falando assim: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Eu sou o Deus do seu pai Abraão. Se Deus fala comigo, eu quero que ele fale assim: eu sou seu pai. Eu não quero que ele fale assim: eu sou o pai do seu pai, eu sou o Deus do seu pai. Porque talvez naquele momento, por qualquer motivo que seja, talvez naquele momento Isaac ainda não tinha totalmente, por mais que ele era o filho da promessa para Abraão, mas ele ainda tinha que conquistar o seu espaço com Deus. Ele tinha que ainda conquistar o coração de Deus. E Deus se apresenta para ele: eu sou o Deus do seu pai. E ele fala mais ainda, ele fala assim: e eu te abençoarei por conta do amor que eu tenho do seu pai, meu servo Abraão. Eu vou te abençoar por conta de Abraão, não por conta de você. Por conta de Abraão. Então, quer dizer, gente, né? Até escutei uma ministração um tempo atrás, uma pastora falando isso. Ela falava assim que Abraão, ele colocou a oração na poupança, né? Ele foi orando a oração. O que Abraão olha o nível da unção, do relacionamento, da intimidade que Abraão tinha com Deus, ao ponto de Deus falar para Isaac: eu vou te guardar por amor ao meu servo Abraão, por memória dele,
pelo que ele fez, pelo que ele caminhou, por como ele andou. Então eu volto a pergunta para vocês hoje. Será que aquilo que você está fazendo para Deus hoje está levando a memória de Deus a tal ponto que a sua filha está sendo guardada pela Assunção? Que o seu filho está sendo guardado pela Assunção? Ou que você, se não tem filhos ainda, que a sua geração que um dia vai nascer está sendo guardada por aquilo que você está fazendo hoje? Amém. A memória. Por isso, né, Deus, Ele não esquece o que você faz. Amém? Amém. Deus, Ele está de olho. Deus, Ele te desafia. Então, todas as... Pense assim, nesse contexto que eu estou neste momento. Tudo aquilo que você faz, obviamente, eu creio em nome de Jesus, tudo que você faz para Deus, você faz por amor, amém? Amém. Mas tudo que você faz para Deus por amor, também está acrescentando sobre a sua geração proteção. Está acrescentando sobre a sua geração o guardar de Deus, o cuidado de Deus. Então quando você faz algo, você não vai simplesmente por fazer ou para ir para o céu, ou para mim, ou para qualquer pessoa. Você faz para que a sua geração esteja guardada. Porque talvez ainda a sua geração, ou ela ainda não conhece a Jesus, ainda não sabe quem Ele é, ainda não sabe qual Deus que Ele tem, que ele é. Mas você conhece. E por amor a você, Deus vai proteger a sua geração. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós temos que aprender, queridos, a caminhar marcando o nosso território, marcando, deixando uma marca de Jesus aonde nós vamos. Ontem, eu e a pastora estávamos num restaurante na volta do passeio, e aí um rapaz brasileiro que trabalhava lá, estava conversando com a gente, e aí ele começou a contar. É sempre assim, cristão, sempre o pessoal abre a vida de graça para você, né? Você fala, oi, eita, minha vida tá assim, não me conhece, né? Mas enfim, glória a Deus, Deus é bom. E ele começou a contar algumas coisas que tinha vivido aqui nos Estados Unidos. E aí ele falou assim, um momento, mas Deus é bom, né? Aí já ligou o radar cristão dentro de mim. Falei, já quase comecei a olhar, comecei a balançar. Já comecei a falar, eita, agora vai, né? Aí comecei a falar, e no final, né, a gente saiu, aí a pastora saiu, o Gustavo, né, as crianças. Aí eu tava com o cartão da igreja, né, falei, ó, a gente tá 1h30 de distância dele. Mas eu falei assim, olha, irmão, se você quiser ir lá, ó, me liga, que tem meu telefone, se você precisar, semente, amém? Nós temos que marcar, com certeza, esse cara chegou em casa, ele é casado com uma americana, ele chegou em casa, ele deve chegar em casa, assim, amor, no caso, honey, né? Ele chegou em casa e falou assim, amor, conheci um casal de brasileiros, uma família brasileira, eles são pastorais cartão, a gente tem que ir lá um dia. Tenho certeza, porque Deus é bom. Nós temos que marcar território, nós temos que marcar presença. Então me faz lembrar uma passagem de Jesus Cristo, que está ali em Lucas capítulo 7, verso 11 ao verso 17. Lucas 7, do 11 ao 17, que fala assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Olhem para mim. Então, Jesus estava vindo de um lugar, indo para essa cidade. Uma multidão seguia Jesus. Essa multidão que estava seguindo Jesus, gente, essa multidão já tinha visto Jesus fazer milagre. A multidão que estava com Jesus já tinha visto que Jesus tinha o poder, que ele era o Messias. A multidão que estava ali sabia que Jesus era bom, tinha uma unção sobre ele. E aí Jesus, ele estava vindo de encontro com uma outra multidão. Essa outra multidão, olha que tristeza, era o filho único de uma viúva. Você conhece um pouco da história, sabe que uma mulher viúva, naquela época, se ela não tivesse um filho para sustentá-la, ela poderia morrer de fome, ela era excluída, era uma coisa muito, muito complicada, né? Então ela era viúva, e o único filho homem havia morrido. Eles estavam nesse velório. Então, de um lado,
a unção, a alegria, a vida, e do outro lado vindo a morte, um velório, uma incerteza do futuro. Verso 13. Ao vê-la, Jesus no caso, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Aleluia. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar com Jesus, e Jesus o entregou à sua mãe. Amém. Amém? Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam ele. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Você vê, Jesus, ele marcou a vida daquela mulher e marcou a história de toda a Judéia e todas as regiões circunvizinhas com uma atitude de amor. Uma atitude que nós damos na vida de alguém pode mudar a vida dela e vai criar um memorial na vida daquela pessoa, porque através de você ela ouviu de Jesus e mudou a sua vida, e criará um memorial ao seu nome na frente de Deus, dizendo: o meu filho e a minha filha não teve medo, não teve vergonha e fez aquilo que eu coloquei no coração dele para fazer. Isso vai trazendo para Deus a certeza de que você o ama, a certeza de que você não para por qualquer coisa, por qualquer situação. Nós temos que aprender, amados, em nome de Jesus, a fazer a diferença, a marcar um território, onde nós vamos falar do amor de Cristo para as pessoas. Nós não podemos nos acomodar, em nome de Jesus. Eu vou citar um texto que eu já citei 2 vezes essa semana, vou citar de novo para quem não ouviu, né? Eu fiz uma reunião com a Arena na segunda-feira, fiz a célula na quarta-feira, e tem um texto que diz, que está em Atos 29, 19, é isso? Espera aí, gente. Eu não coloquei ele para o Marcelo. Atos 19, 11. Consegue projetar, Marcelinho? Atos 19, 11. Olha esse texto que eu falei com a Arena, olha só. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Amém. Perceba que o poder é de Deus, mas as mãos é de Paulo. Deus vai fazer algo extraordinário através das suas mãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Através de você. É através de você que Deus opera no mundo. Você é o canal de bênção que Deus derrama sobre a vida das pessoas. Amém. A obra de Deus sempre é feita por mãos humanas, porém com o agir, o poder e o amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus, assim que Deus faz. Amém, em nome de Jesus. Então, nós precisamos aprender a marcar o nosso território, a marcar a nossa, onde cruzar pessoas conosco. Nós temos que levantar um memorial. Olha só, amado, sua vida não vai ficar assim. Vamos lá comigo naquela igreja. Tem uma igreja assim assado, a palavra de Deus é proferida naquele lugar, a unção de Deus é falada naquele lugar, o Espírito de Deus tem liberdade naquele lugar. Vamos comigo lá. Você quer mudança? Vamos lá comigo. Olha, tem uma reunião de célula assim, assim, assado. Olha, vamos orar juntos. Eu não sei, mas marque a vida das pessoas. Não aceite simplesmente vir 7 vezes da semana na igreja e só ouvir e não fazer nada. Você não foi chamado para ouvir, você foi chamado para fazer e realizar. Em nome de Jesus, amém? É para isso que Deus tem nos chamado, é para isso que estamos neste lugar, para fazer a obra de Deus, para fazer a obra extraordinária que Deus tem para nós. Amém. Em nome de Jesus, é assim que é o Senhor. E Deus, Ele ouve as nossas orações. Querido, se você é justo, e eu creio que você é, amém? Amém. Em nome de Jesus, se você é justo, Deus, Ele está ouvindo as suas orações. E Deus vai movimentar o mundo a seu favor, por memorial daquilo que você faz. Quer ver um exemplo? Nós temos na Bíblia ali em Atos, no capítulo 10, fala a respeito de um homem, você já ouviu a história, provavelmente, de um homem chamado Cornélios.
Este homem, esse Cornélio, ele era um ímpio, ele não era um convertido a Deus, ele era romano. Diz assim, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Olha só, ele dava as esmolas, ele dava o que ele tinha para quem precisava. E aqui me chama a atenção que ele orava continuamente. Não era tipo assim, hoje é quinta, na escala é meu dia de orar, vou orar hoje. Não era assim, não interessava se ele tinha uma escala de grupo de intercessão, né? Ele orava todos os dias. Não interessava, ele nem sabia se ele estava em escala, se ele tinha que orar naquele mês, se era a campanha dos homens valorosos que oram. Ele estava orando continuamente, ele era um homem assim. E aí fala assim, certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Aqui começou a mudança da humanidade. Eu vou explicar para você por quê. O que aconteceu aqui? Cornélio, nós sabemos que não existe outro caminho para Deus a não ser por Jesus. Nós estamos aqui em Atos 10. Jesus já morreu, já ressuscitou, já passou os 30 dias, Jesus já foi embora. E naquele momento, os discípulos de Jesus, Pedro, João, André, todos eles, não pregavam para pessoas que não eram judeus. Eles só pregavam de Jesus para judeu. Neste momento, até aqui, tá? Só pregavam para judeus. Só que Cornélio, ele era italiano, ele era de Roma, ele era um centurião romano. Ninguém havia pregado para ele de Jesus. Ele conhecia de Deus, mas ali, quando Jesus veio, mudou. Agora, se você quer ir para Deus, tem que aceitar Jesus Cristo, acabou. Então, Cornélio estava meio que lascado aqui, né? Ele não tinha, ele estava orando, né? Ele estava fazendo as coisas, mas ele não tinha salvação. Ele precisava conhecer a Jesus. Ele tinha que conhecer a Jesus, mas não tinha ninguém para falar de Jesus para ele, porque ele era romano, ele não era judeu. Então, o que acontece aqui? Não vou ler tudo para não ficar tão cansativo, mas logo na sequência o anjo fala assim para ele, Cornélio, seguinte, você manda um homem chamar Pedro, que ele está na rua direita, na casa de Simão, né? E assim assado, fala que estou te chamando aqui, e Deus fala para chamar esse Pedro, apóstolo Pedro, no caso. E no meio do caminho, Deus dá uma visão para o apóstolo Pedro. Deus leva ele, Pedro estava em cima de um telhado e Pedro vê um lençol branco com várias carnes que os judeus, ou comidas assim, que os judeus achavam impuro, que o judeu não come. E aí Deus fala com Pedro assim, vai, come. E Pedro quase amarra Deus ali. Pedro fala assim, não, Senhor, jamais comerei algo impuro. E aí Deus fala assim, o que é impuro se eu estou purificando? Aquilo que eu purifiquei não é mais impuro. O que estava acontecendo? Deus, olha isso, gente, presta atenção. O que Cornélio fez, o coração de Cornélio, a devoção a Deus, mesmo sem conhecer Jesus, foi tão grande, que Deus, ele falou assim, esse homem precisa conhecer a Jesus Cristo. Eu quero que as orações de Cornélio perfumem o meu altar. Amém. Porque as suas orações chegam como incenso suave a Deus. Eu quero que as orações de Cornélio subam aqui. Então alguém vai ter que falar de Jesus para ele. E aí Deus vai falar com Pedro. E aí Pedro, então, ele não entende direito, mas depois ele entende que tinha que ir lá. Ele estava entendendo que naquele momento Deus não havia mais separação entre grego e judeu, entre romano, nada. Deus estava colocando todo mundo no mesmo pé de igualdade. Para Deus todos são iguais.
Todos têm a mesma oportunidade. Ali não tinha mais Judas, acabou. Eram toda a humanidade igual. E Pedro vai até lá. E aí, lá em Atos 10 mesmo, mas no verso 30, quando Pedro chega para conversar com Cornélio, fala assim, verso 30. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. E de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. E disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer. Amém. Amém. Eu chamo a atenção, o finalzinho diz, olha o que Cornélio fala para Pedro. Deixa eu ver se está aqui. Para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Pedro, eu quero ouvir o que Deus falou para você. Eu não quero saber o que você tem para dizer. Eu quero saber o que Deus tem para dizer. Quando você vem na igreja, eu vou dar um parênteses. Quando você vem na igreja, você não vem para ouvir o que o pastor tem a dizer. Você vem para ouvir o que Deus tem a dizer para você. Amém. Amém? Porque o pastor, ele é falho. Ele é um homem sujeito a todas as tentações e problemas que todos têm. Mas Deus é perfeito. Amém. E Deus usa o imperfeito para abençoar seus filhos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, e ali você vê, depois disso, sabe quem que vai começar a aparecer na história? Paulo, o apóstolo Paulo. Depois disso, porque Pedro, ele não vai pregar, por mais que ele saiu, foi o primeiro pregador para não judeu foi Pedro aqui, estamos vendo, mas não foi Pedro que seguiu a obra. Quem seguiu foi Paulo, Barnabé, entre outros, né? Que seguiram a obra de pregar por evangelho. Mas o ponto é, a oração, a postura de Cornélio mudou não só a vida dele, mas de toda a humanidade, de todos nós. Volto a perguntar para você hoje, igreja, as suas orações, a sua postura, a obra que você tem entregado para Deus, ela tem levantado a seu respeito um memorial quando Deus olha? Ele tem olhado para você e tem dito assim, olha, eu vou abençoar a vida do Gustavo, porque o Rodrigo tem feito a grande obra. Eu vou abençoar a vida da Juliana, porque o Corbacho, do Fernando, porque o Corbacho e a Elana estão fazendo a grande obra. Eu vou abençoar a vida do Pedro, porque o Demiso não tem desviado nenhum segundo, tem orado. Será que estamos marcando história? Será que a nossa postura está protegendo a nossa família? Nós temos que aprender que nós não temos que fazer nada para impressionar as pessoas. Nós temos que fazer por amor, pela graça a Deus sempre. Amém. Eu gosto muito de muitas, né? Mas eu gosto muito da oração que Jesus está fazendo lá em João capítulo 17. Que ele começa a orar, ele começa a falar a respeito dos discípulos, né? Primeiro, Senhor, eu estou indo, mas protege a vida deles, guarda a vida deles, né? Ele está orando pelos discípulos ali. E me chama a atenção no verso 20 e verso 21 de João 17, Jesus orando, ele fala assim, a minha oração não é apenas por eles. Jesus orou pelos discípulos, né? Ele fala assim agora, mas a minha oração, Pai, não é só por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão no futuro, que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, aqui Jesus está orando por você, por mim. Jesus lá atrás, nós não existíamos, mas Jesus estava orando por nós. Você já parou para pensar por que você nasceu no século 21? Você é pré-existente. Só para te lembrar disso. Deus já te conhecia antes de nascer. Deus poderia ter te colocado no mundo em qualquer século. Por que Deus te pôs neste século? Neste momento? Aqui, agora, com essas pessoas? Porque a obra que Deus colocou para você é agora.
é hoje, é para neste momento. Glória a Deus pelos tempos de Abraão, glória a Deus pelos tempos de Isaac, pelos tempos de Elias, glória a Deus pelo tempo de Jesus. Mas esse tempo já foi, marcou a história, mas já acabou. Esse tempo é o tempo que Deus colocou para nós. Para nós fazermos a diferença agora, neste momento, com as pessoas que estão ao nosso redor, com a nossa família, com a nossa igreja, com o nosso ministério, com aquilo que Deus tem incendiado seu coração. Não basta apenas eu na minha casa ficar em oração, glória a Deus pelas orações, temos que orar, amém. Mas não basta só isso, eu preciso ir a campo, eu preciso falar da palavra de Deus, eu preciso colocar a marca de Cristo nas pessoas, para que elas conheçam o mesmo Deus que nós conheçamos, e para que nós cumpramos com o memorial que Deus tem colocado para cada um de nós. Eu tenho certeza de que quando Deus nos fez, Deus ele não olhou simplesmente para você, mas Deus viu através de você as gerações físicas e espirituais que você vai gerar. Deus viu os teus filhos físicos, os teus netos, os teus bisnetos, mas Deus viu os filhos espirituais que aceitariam a Jesus por tua vida. Deus viu isso, e Deus ele vai colocando para nós oportunidades para que nós cumpramos isso. E todo dia que passa, que nós deixemos de fazer algo, é um dia que nunca mais vai voltar. Eu comecei esse culto falando de memória, que eu estava em viagem, passando com a minha família, estávamos lembrando as memórias. Existem memórias que é gostoso de lembrar, não é? Eu falei no começo, você fala, nossa, que gostoso foi aquele dia, né? A gente enfim, lembrando de várias coisas lá e tal. Só que também tem um lado, também existem aquelas memórias que a gente lembra e a gente fala assim, caramba, aquele dia eu não devia ter feito isso. Naquele dia eu devia ter dado mais valor a isso. Eu devia ter voltado atrás. Independente da memória, não volta mais aquele tempo acabou. Nós podemos remediar, podemos até, por exemplo, você que é casado teve uma lua de mel, amém? Deve ter sido bom a sua lua de mel, imagina, ou viajou, teve uma viagem bacana com a sua família, mas sei lá, isso foi há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Você pode voltar lá naquele lugar de novo, só que não será igual aquele primeiro dia. Não será igual aquele primeiro dia. Porque aquele dia era aquele dia que você estava feliz com a sua família, foi aquele dia que o Senhor fez aquilo para acontecer naquele momento. Agora, Deus ele tem colocado novos dias felizes também. Amém. Só que nós estaremos lá se nós decidirmos estar lá. Você receberá e eu receberei de Deus aquilo que nós mereceremos receber de acordo com o que nós fizermos. Não foi à toa, novamente, que o profeta Natan abençoou Davi. Não foi à toa que quando Deus fala com Isaac, Deus fala, eu lembro do que seu pai Abraão fez, meu servo Abraão. Será que um dia, por conta das suas decisões, não sei, quem sabe um dia, eu não sei o que vai acontecer, e se essa igreja aqui um dia lá, nós tivermos um salão próprio, tivermos num lugar e tiver culto em espanhol, inglês, alemão, francês, seja o que for, lotado de gente, e um dia todos nós estivermos lá na glória, daqui a 300 anos, vamos supor assim, e a igreja firme, mas nós, as pessoas que aqui vão lembrar, puxa, mas essa igreja começou com um grupinho de brasileiros, 30 pessoas ali que enfrentaram o Covid e vinham no culto presencial. Amém. Um grupinho ali. Só que naquele grupinho, o Espírito de Deus movia. As pessoas sentiam. E por conta do Espírito de Deus, por conta da unção de Deus, o inimigo não prevaleceu sobre eles. E uma geração de pessoas foram salvas. Amém. Dizem amém comigo aí. Amém. Por quê? Porque é assim que age o nosso Deus. Talvez nós levantaremos um dia um memorial a Deus, como foi levantado daqueles heróis da fé. Lá em Hebreus 11 fala a respeito dos heróis da fé, homens e mulheres que fizeram a diferença na terra. Mas tem um deles em específico
lá dos heróis da fé, que ele corrobora muito com o que estamos vivendo aqui agora. É meu último versículo hoje, Hebreus 11, verso 4. Olha esse texto. Fala assim: pela fé Abel, lembram de Abel, Caim e Abel? Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Amém. Glória a Deus, amém por esse texto? O que Abel fez? Abel não teve tempo na vida dele para fazer um grande ministério. Abel não teve tempo de ter uma geração. Abel não teve tempo de ter uma esposa. Abel não teve tempo de ter filhos. Abel não teve tempo. Só que o tempo que Abel teve, ele fez uma oferta ao Senhor que mexeu no mundo espiritual. E ele foi considerado o herói da fé. Amém? Porque ele aproveitou o tempo que ele tinha. Ele aproveitou a oportunidade que ele teve. Na hora que Deus, talvez aquele dia, queridos, talvez foi a primeira vez, talvez, que Deus havia desafiado eles a levar uma oferta. Muito embora eu acho que não, talvez Adão já fazia isso antes, mas talvez ali foi um dia que foi um desafio direto ali para os dois, ó, Caim e Abel. Deus, ó, traga uma oferta para mim, do melhor da terra. Eu acredito que na hora que Deus fez esse desafio, Abel, ele deve ter ficado muito feliz. Ele deve ter pensado assim: meu Deus, que oportunidade que eu tenho de fazer o melhor. Que oportunidade que eu tenho. Deus está me desafiando. Deus olhou para mim. Se Deus me desafiou, é porque Ele me conhece. Deus me desafia alguém que Ele não conhece. Deus me conhece. Meu Deus, eu vou dar o meu melhor para Deus. Eu vou fazer o melhor que eu puder. E Abel foi lá, ele pegou o melhor bezerro que ele tinha ali. Ele viu ali. Ele deve ter olhado bezerro por bezerro, carneiro por carneiro que ele tinha. Não pode ter não pode ter nenhuma espinha, não pode ter nada. Tem que ser o melhor do melhor, do melhor, do melhor, do melhor para o meu Deus. Porque mesmo eu dando o meu melhor, ainda é pouco. Amém. E Abel foi e entregou ali para Deus o melhor que ele tinha. E ele, mesmo morto, ele foi justificado pela obra dele. Não importa o tempo que nós temos de vida, ou o tempo que nós teremos nessa terra até Jesus voltar. O que importa para nós é nós sermos justificados pelas obras que nós fazemos. Amém. E eu digo mais, que a nossa família seja justificada pelas obras que nós fazemos. Eu sei que a salvação é individual. Eu sei disso. Só que, por amor a nós, Deus pode facilitar ou ajudar com que as pessoas, com mais que tenham um coração duro, elas se convertam ao Senhor. Deus vai criando oportunidades e oportunidades por amor a você. Por amor a você, Deus não desiste do seu pai. Por amor a você, Deus não desiste da sua mãe. Deus não desiste dos seus irmãos. Por amor a você. Talvez não seja você quem vai dar a palavra final que vai trazer a pessoa para Cristo. Talvez não vai ser você. Mas a palavra diz que, Paulo regou, Apolo... Como é que é? Paulo regou, Apolo cuidou, mas quem dá o crescimento é Deus. Não é isso? Você olha daqui e Deus coloca uma pessoa lá no Brasil pregando o evangelho para essa pessoa. Você olha daqui para a cura de alguém e Deus coloca um médico do lado daquela pessoa, abraça ele e fala assim: você vai ser curado. Porque por amor a você, por amor às suas obras que você tem feito a Deus. Você não é salvo pelas obras, você é salvo pela fé. Mas as suas obras geram um galardão no céu e proteção para a tua família na terra. Esse é o nosso Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração a esse respeito. Amém. Deus está buscando em nós. Deus está buscando em cada pessoa, em cada um de nós hoje, queridos. Postura de serva do Senhor, que gera em nós proteção. Talvez nós estávamos caindo no engano de que simplesmente de ir num culto de manhã, num culto à tarde, num culto de segunda, numa célula aqui, outra ali, só de estar frequentando os lugares, isso já estava o bastante, mas não está. Isso não é o bastante. Não é o bastante.
Amém? Não é, sabe por que não é? Porque Deus, Ele te dá as ferramentas, a unção, o entendimento, para que você vai e faça. Para que você vai e faça. Se você está aqui hoje, e você acha, olhando para você assim, você pensa assim, caramba, Deus está falando comigo através dessa palavra hoje. Se você sente que Deus está falando com você hoje, através dessa palavra, querido, não perca mais tempo e volte a fazer aquilo que você já fez antes. Volte a servir como você servia antes. Volte a ter um coração como você tinha antes. Volte para Ele. Volte para Ele não em palavras, mas volte para Ele em ações, porque uma ação vale mais do que 1000 palavras. As tuas ações, elas movem. Não seja daquela pessoa que só reclama, mas seja daquela que mesmo na dificuldade você continua sendo vaso de honra. Você é vaso de honra do Senhor. Sirva a Ele, levante um memorial a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido, eu quero te convidar nessa noite, nessa tarde, a você fechar seus olhos agora. Em nome de Jesus, você levantar um clamor aí no seu lugar. Levantar um clamor a Deus assim, fala assim: Senhor, hoje o Senhor está falando comigo nessa igreja. Deus, o Senhor me trouxe até aqui hoje, porque o Senhor está me chamando para que a minha unção aumente, para que a proteção do Senhor seja grande na minha vida, para que eu seja justificado pelo Senhor, ao tal ponto que os meus filhos serão guardados, a tal ponto que a minha família será guardada, que os meus pais serão guardados, que os meus irmãos serão guardados, a tal ponto, em nome de Jesus, Senhor. Comece a orar, abra sua boca, igreja. Abra a sua boca em nome de Jesus e levante um clamor. Não ore em pensamento, abra a boca, porque quando você declara com a sua boca, os demônios estão te ouvindo e você está declarando a autoridade do Senhor. Abra a sua boca. Essa igreja não pode se calar. Você não foi chamado para ficar calado. Você não foi chamado para apenas ser uma pessoa que senta num banco. Você foi chamado para fazer a grande obra do Senhor. Então use da sua fé e declare: Senhor, em nome de Jesus, eu não vou mais viver uma vida de coitadinho. Eu não vou viver mais uma vida de coitadinha. Eu não vou mais viver uma situação onde eu olho e parece que as coisas não vão. Eu não vou apenas viver uma vida com um olhar crítico, criticando as pessoas, criticando a igreja, criticando o posicionamento dos outros, criticando o governo. Senhor, eu quero te agradar. Eu quero saber, Pai, como eu faço para te agradar, como eu faço para chamar a sua atenção, como eu faço para levantar um memorial ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, o Senhor me deu tantas coisas. O Senhor me deu uma família, o Senhor me deu um cônjuge que me ama, o Senhor me deu filhos e filhas abençoados, o Senhor me deu emprego, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu momentos de alegria. Senhor, eu não quero botar a perder tudo que o Senhor me deu por conta de ser calado, por conta de não fazer a vontade. Senhor, em nome de Jesus, derrama da sua unção, Pai, sobre cada um neste lugar. Derrama da sua unção sobre cada um neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Você que quer, querido, renovar a tua aliança com Deus nesse dia, nessa tarde, coloque agora a mão no teu coração. Nós vamos fazer uma oração aqui. E você vai orar ao Senhor e pedir para que Deus realmente te levante com autoridade. Te levante para você ser canal de bênção, não somente dentro da igreja, querido. Você tem que ser bênção lá fora, para o perdido, para a tua família. Se você quer realmente, em nome de Jesus, aceitar ao Senhor, renovar a tua aliança, querido, em nome de Jesus, levante as suas mãos e comece agora a falar com Ele. Falar: Espírito Santo de Deus, me traz vida, me traz alegria de volta, Pai. Me traz graça, me traz autoridade,
Senhor, que eu possa, Senhor, ser um instrumento vivo no seu altar, nas tuas mãos, Pai. Segura um pouco o louvor, segura um pouquinho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai querido, nós repreendemos, Senhor, neste lugar, Pai. Que essa palavra que foi ministrada, Senhor, possa surgir efeito em nossas vidas, Pai. O Senhor quer ouvir, querido, a sua oração nesse momento. O Senhor quer ouvir o seu clamor a Ele. Quantas vezes você abre a sua boca dizendo que você é um cristão e você muitas vezes não tem compaixão ao próximo? Muitas vezes você fofoca o dia inteiro. Muitas vezes você não tem compaixão para aqueles que pedem uma oração, que suplica por uma atenção. Quantas vezes nós enchemos a boca para dizer que nós somos filhos de Deus e o nosso caráter não condiz com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós buscamos ou pregamos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia dos seus filhos. Quantas vidas você tem conseguido trazer para essa igreja através do seu testemunho? Quantas almas têm aceitado Jesus olhando para você e falando: essa é uma mulher de Deus, esse é um homem de Deus, eu quero andar com essa pessoa porque existe mesmo a presença de Deus? Ou as pessoas olham para você e falam: eu não quero estar perto dessa pessoa, por isso eu não vou naquela igreja. Eu não quero estar perto daquele povo que falam tanto de Jesus, mas são mentirosos, sepulcros caiados, como diz a palavra de Deus. O tempo é agora. O tempo é hoje. Aonde o Senhor está te separando, querido. Aonde o Senhor está separando o joio do trigo. E se você quer ser salvo, mude sua maneira de pensar. Mude a maneira como você trata o seu cônjuge. Mude a maneira como você fala com seus filhos. Mude a maneira como você age no trabalho. Mude a maneira quando você fala sobre as autoridades dentro dessa igreja. Mude a maneira quando você está disposto a realmente fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Dói, machuca quando Deus entra na nossa vida, cutuca a nossa ferida. Nesta noite, é isso que Deus está fazendo conosco. Chega de ser o coitadinho da história. Chega de clamar atenção ou chamar atenção enquanto você já foi curado, já foi liberto, já foi restaurado. Você é filho do Deus vivo, querido. Você é filho do Senhor Jesus. E neste momento, o Senhor está colocando sobre ti a verdadeira autoridade. Como eu posso curar, Senhor? Como eu posso libertar? Como eu posso ter unção? Apenas sirva a Deus verdadeiramente. Seja quem você é aqui dentro e lá fora. Seja fiel. No pouco ou no mundo, no muito, seja fiel. Há uma escolha a ser feita. E eu decido hoje a me entregar de novo para Deus. Você eu não sei. Mas se você decide, querido, esse louvor vai ser tocado. Você vai se ajoelhar onde você estiver. Você pode vir para este altar. Você vai se humilhar perante ao Senhor. E você vai dizer: Pai, que a minha casa seja curada através da minha vida, Pai. Que os meus amigos sejam restaurados através da minha vida. Que todos possam me conhecer como um filho do Deus vivo. Que seu nome não esteja mais envolvido, querido, em discórdia, em murmuração, em fofocas, em traições, mas que o seu nome esteja envolvido com as coisas do Senhor. O louvor vai tocar aqui, os levitas vão cantar este louvor e você vai se entregar ao Senhor. Assim como o Senhor usou tantos homens ali na palavra de Deus, você será usado pelo Senhor. Esse é o nosso tempo, igreja. Quantos creem que Deus está trabalhando conosco através da palavra que foi ministrada? Quantos creem? Então
você vai se entregar, você vai orar, você vai se humilhar perante o Senhor, mas sairá daqui transformado. Em nome de Jesus. Vamos cantar em nome de Jesus. Amém. Oh! Que o Senhor, Aleluia, Pai. te abençoe e faça brilhar. Vai rasgando seu coração a Ele. Oh! E conceda sua graça. Oh, Deus. E te dê a paz. Vai transformando, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Você está livre, querido, para vir para este altar, para se ajoelhar onde você estiver, mas clame por Ele. Oh! Transforma, Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê a paz. Decida, em nome de Jesus, caminhar com Ele. Transforma, Deus, transforma, Senhor. Se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos. Que as suas atitudes, Deus, abençoe a tua geração. Em nome de Jesus. Oh! Se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Oh! Que a bênção se derrame até mil gerações, Aleluia, Pai. família e teus filhos e os filhos de teus filhos.
nos entregamos, Deus deposita em nós uma alegria sobrenatural. O povo de Deus é um povo feliz, querido. O povo de Deus é um povo alegre. É um povo que vai deixar realmente de lado. Não há melhor prazer melhor do que sexo, bebida. Não há prazer melhor do que estar na presença de Deus. Quando você entende isso, você pode perder namorado, você pode perder emprego, você pode perder tudo por amor a Jesus. Porque o amor dele é que nos fortalece, o amor dele é que nos sustenta, o amor dele é que faz nos andar no sobrenatural. O amor dele, querido, aonde Deus te coloca, você começa a viver o milagre e a fazer o milagre. Sabe? Quando eu chegar no céu perante o Senhor, a única coisa que eu quero ouvir do meu pai é: Ana Paula, eu tive orgulho de você naquela terra, porque você fez, porque eu tive que ampliar os meus sonhos sobre ti. Ei! E o que você espera ouvir do Senhor quando você for lá pro alto? Ah, não, essa pessoa eu quero ver no céu, essa não. Essa pessoa eu amo, esse não. Querido, quero te dizer, Deus neste culto está chacoalhando a nossa estrutura. Você vai amar o ímpio, o pecador. Você vai amar os homossexuais, os adúlteros. Você vai amar, sabe por quê? É através da sua vida que este povo será liberto. É através da sua vida que este povo vai querer vir para a igreja. É através da tua vida que você vai transformar. E quando você olha para alguém que estava perdido, eu já tive muitas pessoas passando no meu caminho, em que eu posso dizer e olhar, graças a Jesus, essa pessoa foi restaurada, casamento foi restaurado, filhos envolvidos com drogas foram libertos. Graças ao nome de Jesus, nós vamos viver no milagre e andar sobre o milagre dia após dia, dia após dia, dia após dia. Talvez o seu milagre você não está enxergando nesse momento, mas querido, todos os dias levanta a tua cabeça, coloca o teu sorriso no rosto e seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor.